Olá, gente, olá! Hoje mais uma live por aqui, eu e a Amanda Prats, nutricionista, e hoje a gente vai falar sobre carboidrato, que eu sei que é uma dúvida de muita gente, se carboidrato é vilão, se carboidrato é mocinho, se pode, se não pode, qual a quantidade certa, e o que acontece com o carboidrato, é verdade que ele vira gordura, tem muitas dúvidas, inclusive nossa caixinha de perguntas que a gente abriu hoje, cheia de perguntas que a gente vai responder todas na live. A Amanda já tá chegando por aqui. Já vou colocá-la. Para quem não nos conhece, eu sou Juliana Antunes, personal trainer, especialista em emagrecimento feminino, e a Amanda Prats, que vai entrar daqui a pouquinho, nutricionista funcional, fera, já tá chegando. E nós, as semanas, treinando em casa 15 minutos por dia e sem fazer dieta radical. Vamos ver se a Amanda já tá chegando. Oiê, Oi, Amanda, boa noite, tudo bem? tudo, e você? Tô bem, graças a Deus. E vocês, gente? Pessoal que tá chegando aí, tudo bem? Tá meu volume aqui. Gente, a gente vai, aproveitem agora esse início de live, chama aquela amiga que você sabe que também tem a mesma dúvida que você sobre carboidrato. É bem polêmico o assunto, né, Amanda? Eu acho que é um assunto que todo mundo tem aquela dúvida, né? Todo mundo quer entender um pouquinho melhor sobre esse macronutriente aí. Então, manda aviãozinho, dá um joinha aí se vocês estão escutando bem a gente também, pra gente saber se tá tudo certinho, pra gente poder começar esse bate-papo, que, ó, tá cheio de coisa, né, Ju? Tá cheio de coisa, tá cheio de pergunta. Inclusive, se você tiver dúvida durante a live, pode colocar nos comentários ou no ponto de interrogação que a gente recebe direto. E vamos interagindo com a gente, vai conversando, vai perguntando, que a gente adora. Com certeza. Oi, Rê, boa noite. Tô vendo que ela tá aqui. Gente, que legal, né? Que gostoso. O pessoal adora esse tema. Mandem para as amigas aí, hein? E aí, Amanda, vamos começar. E aí, o carboidrato, vilão ou mocinho? Então, gente, antes de falar para vocês assim se o carboidrato é um vilão ou um mocinho, eu acho importante a gente entender um pouquinho o que que é, né, o carboidrato, né? Tem gente que tem dúvida, até pelas perguntas, eu senti algumas dúvidas assim bem interessantes, né? Então, assim, ele tem é um macronutriente, né, que a gente tem em abundância, que o nosso organismo, de uma forma geral, utiliza bastante e nos protocolos padrões, assim, tanto o Conselho de Nutrição e a Sociedade Brasileira de Diabetes, Pediatria e tudo mais, todo mundo recomenda um consumo razoável, né? Tipo assim, pode compreender 60% da dieta de uma pessoa, tal, que não tá sobrepeso e tudo mais, enfim. Ele é muito utilizado pelo nosso corpo, né? Ele é a principal fonte de energia, é onde o corpo vai buscar inicialmente a energia para produzir, fazer suas atividades, para a gente conseguir manter o nosso corpo funcionante, né? Então é um macronutriente muito importante, né? Ele também, por exemplo, tem função importante na membrana das células, né? As membranas celulares, elas também utilizam o carboidrato. Isso é importante até para o funcionamento cerebral. Então, às vezes a gente fala, nossa, né? Quando a gente faz uma dieta com muita restrição de carboidrato, na ausência do carboidrato, o que a gente sente normalmente, né? Sente um cansaço, dor de cabeça, sente uma fadiga, né? Alteração de humor também as pessoas sentem. Então, ele tem funções, assim, muito importantes. Na construção da fibra muscular, também ele tem um papel importante. Fornecimento de energia para o músculo, para poder realizar as atividades, né? Então, assim, é um macronutriente excelente, né? Então, assim, ainda não dá para responder se ele é vilão na dieta. A gente sabe que ele é bom. Mas existe um detalhe muito importante, que existe uma manipulação dos alimentos, certo? Existem os alimentos de verdade, que são aqueles alimentos que a gente extrai da natureza, né? Que tem carboidratos. Então a gente pode pegar os tubérculos,
vários legumes que têm uma concentração um pouco maior de carboidrato. Por exemplo, abóbora, né? Tem a cenoura, a beterraba. Você pode pegar também as frutas que ela tem um carboidrato que é a frutose, né? E tem uma série de alimentos que você tem carboidrato. Tem o trigo, que existe uma manipulação do trigo para você poder fazer a farinha, certo? Aí você começa a isolar esse alimento. Então, começa a ter uma manipulação nesse carboidrato. Então, você isola a farinha. E aí você tira só aquele componente central. Você não usa aquelas camadas em volta do trigo, sabe? Então, quando você pega uma farinha integral, você tem mais do componente inteiro. Então, a gente acontece muito de usar o carboidrato de forma isolada. Então, o açúcar, ele é um carboidrato, mas você encontra o açúcar simples na natureza? Não, né? Porque ele é isolado, né? Normalmente ou da cana, ou ele é isolado do coco, ou ele é isolado de algum alimento. E aí ele começa a entrar dentro da composição de outros produtos que não são alimentos propriamente ditos, são produtos alimentícios. E aí que começa a morar a confusão e a fama negativa do nosso amigo carboidrato, entendeu? Que existem esses tipos, tanto os simples como os complexos, que os complexos são os mais inteiros, íntegros, integrais, como eu estou explicando para vocês, e os simples são aqueles que já são mais isolados, que acabam fazendo parte de alimentos, né, de produtos alimentícios. E esses é que a gente tem que tomar um certo cuidado, entendeu? Agora, o Ju, eu acho que seria interessante o pessoal entender um pouquinho, antes de eu explicar mais sobre o carboidrato, a importância dele no exercício, porque tem muita gente que acha que beleza pura, né? Exato, gente. O carboidrato, eu vou responder se ele é vilão ou mocinho exclusivamente em relação ao exercício físico. Ele é muito mocinho. Ele é, na verdade, o herói do exercício físico, viu? Porque a pessoa que, né, não tem a quantidade, né, de carboidrato suficiente, não está se alimentando de forma adequada, né, com esse nutriente, o que acontece? Falta, como a Amanda falou, falta energia muscular, ele alimenta o músculo, inclusive pessoas que querem ganhar massa magra, a dieta é riquíssima em carboidrato, né, Amanda? Sim. Mas é aquele carboidrato que a Amanda falou lá no começo, não é riquíssimo em farinha de trigo, é riquíssimo em tubérculos, né? Em arroz, enfim. Porque alimenta, né, a musculatura, o músculo precisa do carboidrato para se desenvolver. E também para potencializar o treino. Quando a gente está numa dieta mais restritiva em relação ao carboidrato, nosso rendimento naturalmente no treino cai, né? Claro que, né, há protocolos, né, de dieta onde a gente tira temporariamente, né, Amanda, os carboidratos. E inclusive é um protocolo muito bem elaborado, né, que é a cetogênica, é um exemplo, né, Amanda, que a gente tira totalmente carboidrato, mas tem os suplementos, tem a hora certa de fazer, né, esse protocolo, e até, né, durante esse processo, até há aumento de massa magra, mas por conta de outras variáveis que é muito complexa para a gente explicar. Mas basicamente, tá, gente, quando a gente está numa dieta low carb por um tempo maior, assim a gente começa também acabando, nosso rendimento no treino cai muito e a gente acaba perdendo também massa muscular. Então, só que, né, é aquilo lá agora que a Amanda vai explicar melhor. O X da questão é a quantidade, né, Amanda? Que as pessoas falam, então tá bom, olha lá. O Ju falou que carboidrato é mocinho do exercício, que a gente precisa de carboidrato. Então eu vou comer uma quantidade boa de carboidrato por dia porque eu treino, calma. Né? Calma lá, que não é bem assim. Tem a quantidade certa, né, Amanda? Você tem que tomar cuidado, gente, pelo seguinte, na quantidade e a qualidade desse carboidrato que você vai consumir, entendeu? Porque como a gente tem os carboidratos que são mais refinados,
que são aqueles que passaram por um processo pela indústria, foram refinados, que nem a farinha, que nem o açúcar, né? Eles acabam entrando como ingredientes de uma série de alimentos. E se a gente, e eu vou dar um exemplo para vocês depois dos carboidratos que a gente tem mais na indústria, que não são tão legais, e eu tenho certeza que muitos vão se identificar. Tipo, ah, eu como, eu como, eu como. Então, é aí que mora o perigo. E é aí que o carboidrato, que é é super importante, um macronutriente super importante para o nosso organismo, pegou essa fama de vilão. Entendeu? Porque, na verdade, se você fizer o consumo em quantidades adequadas do carboidrato complexo, que é aquele mais natural, que vem do tubérculo, que vem dos integrais, né? Que tem na oleaginosa também, que é os feijões, grão de bico e tal. Dos legumes, que tem uma porcentagem maior de carboidrato. Até das frutas de forma equilibrada, como a gente já falou. Tem gente que fala assim, ah, mas pode comer... A fruta, ela atrapalha o emagrecimento? Depende. Depende da quantidade que você comer, depende da fruta que você comer, depende da sua condição de saúde, porque às vezes você já está vindo de uma resistência à insulina, que é um processo quando a gente tem um consumo de carboidratos simples, que são os refinados, e esses carboidratos fazem a nossa glicose sanguínea subir demais, muito rapidamente. Então, quando as pessoas comem, eles que é pães brancos, massas, as farinhas, os doces de uma forma geral, ou ingredientes que tenham esses, um bolo simples com muito açúcar, sem nada integral, sabe? Que não segura esse açúcar e ele sobe rapidamente na nossa corrente sanguínea. A gente começa a fazer pico do hormônio que faz a insulina, que é o açúcar, que ele é o resultado da gente pegar o organismo e dar uma quebradinha lá naquele carboidrato e coloca para a célula poder fazer a energia, que essa é a ideia do corpo, né? Tem glicose circulante, então peraí, vamos captar, porque senão você acaba criando uma diabetes também, né? Se você não tiver insulina para fazer esse processo. Então, quando a gente tem esse estímulo muito frequente, associado ao peso e outros fatores, você começa a ter uma resistência. A célula começa a resistir a esse hormônio que faz essa entrada. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso, tá? Para vocês terem uma ideia, alguns dos carboidratos desses que eu falo que são ultraprocessados, que a indústria de alimentos coloca ingredientes, né? A farinha, o açúcar, né? Lá dentro, por exemplo, pão branco, é um alimento que ele não tem fibra, ele tem farinha. Ah, mas é proibido comer o pão branco? Depende, gente, da quantidade. Eu como eventualmente, não como todos os dias, entendeu? Alimentos que têm açúcar adicionado. Então, aprendam a dar uma lidinha, gente, nos rótulos, sabe? Isso é muito importante, porque os primeiros ingredientes do rótulo é o que tem maior quantidade. Então, às vezes você pega um suco, né? Vai lá, pega aquele suco de caixinha. Quando você olha, o primeiro ingrediente é o açúcar, o néctar. Então você fala, poxa, peraí, eu tô tomando açúcar ou eu tô tomando... Entendeu? Esse tipo de produto, que eu não considero um alimento, porque não é um alimento in natura, ele acaba fazendo com que o carboidrato vire um vilão. Porque as pessoas olham lá na tabela, vê a quantidade que tem. Nossa, tem muito carboidrato, né? E aí assusta, e as pessoas começam a não querer consumir isso, né? Salgadinhos, até aqueles assados, que às vezes você tá, sei lá, você tá em algum lugar, eu vou comer um salgado. Ele é feito do quê? De farinha. Então, ele também tem uma quantidade de carboidrato. As massas brancas também, se você come em grande quantidade, se você mistura vários carboidratos numa mesma refeição. Então, isso faz que as pessoas consumam uma quantidade muito excessiva. Na verdade, o problema está muito nas escolhas, né, das pessoas, do que no próprio macronutriente, porque ele tem um papel extremamente importante para a manutenção do nosso corpo, para a saúde, para o nosso sistema imunológico. Então, eu até posso depois dar umas dicas para vocês de quais
que são os melhores para vocês buscarem na alimentação. Então, faça essa reflexão. Se vocês quiserem colocar até na observação aí nos comentários, né? Se vocês têm hábito de comer com frequência esses alimentos que eu estou falando, industrializados, alimentos prontos, bolo pronto, pães brancos, massas, né? Alimentos adicionados de açúcares, esses alimentos, eles têm uma carga muito grande de carboidrato, sem fibra, sem outros componentes que fazem com que o nosso corpo administre melhor a liberação da glicose, entendeu? Certo. E assim, Manda, uma dúvida que eu tenho certeza que de muita gente, mesmo uma pessoa que está no processo de emagrecimento, né? Ela pode comer carboidrato, mas vai ter que ter a quantidade mais reduzida, certo? Sim. Ontem até a gente falou sobre minha live, né? Sobre o meu processo de emagrecimento, que eu perdi 11 quilos. Quem perdeu e tá boiando no que eu tô falando, volta aí um post aí, que tem uma live que a gente fala sobre isso, a live de ontem. E a Amanda deu um exemplo do meu cardápio. Tinha bastante carboidrato até, mas por conta de toda a demanda. Por isso a importância de procurar um profissional, né? De toda a demanda, o exercício físico que eu fazia, o tipo de treino que eu estava fazendo, o meu estilo de vida, né? E aí tinha a quantidade certa ali de carboidrato, né? Adequada. Mas você tem como só um exemplo assim, Manda, bem básico, tá? De repente uma alimentação no dia, assim, para uma pessoa que está buscando emagrecimento. Mas lembrando, gente, Amanda, vai só dar um exemplo. Sempre a profissional calcula toda a sua rotina, o tipo de exercício e tudo mais, tá? Então, uma pessoa que, de repente, basicamente, ela treina todos os dias durante 15 a 30 minutos por dia, certo? Eu acho que e quer emagrecer. Então, tem que levar em consideração isso, sabe? A gente vê qual é o estado emocional dessa pessoa. Então, estou sobrepeso, realmente preciso perder peso, estou com um percentual de gordura mais alto, preciso estar reduzindo esse peso, de repente estou com uma circunferência abdominal um pouco mais avantajada, né? Então, a gente precisa cuidar dessas questões aí para a saúde dela. Então, a gente não vai conseguir fazer esse processo se não houver também um déficit calórico, né, na dieta dela. Então, assim, associar a atividade física é excelente porque você vai gastar mais, você vai fazer com que o seu corpo gaste. Então, você não precisa fazer uma dieta tão restritiva, mas a gente vai ter que dar uma apertadinha. Obviamente, a gente vai diminuir um pouco o carboidrato e vai colocar carboidratos bons. Para quê? Vai mudar o que a gente chama de índice glicêmico. Eu gosto muito de trabalhar com isso, que é essa liberação de açúcar que eu falei. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes, de captar isso, gente. Mas quando a gente come o carboidrato simples, que vem do doce, das farinhas brancas, tal, vai rapidinho essa glicose, né? E o nosso corpo absorve rapidinho, e daqui a pouco você já tá com fome, como se você não tivesse comido direito. Então, assim, se você usa um complexo desses que são os naturais, que vão dos integrais, vão dos tubérculos, né, das leguminosas, eles têm mais fibra, que é uma parte do carboidrato que não é tão bem digerida. E ela é excelente. Ela traz a saciedade, então faz com que você tenha menos fome e tenha uma qualidade de carboidrato sem esse índice de açúcar ficar subindo muito, entendeu? Então isso é importante. As quantidades também. Então, normalmente eu gosto de algumas fontes, tá? Café da manhã, uma fonte que eu gosto muito de carboidrato no café da manhã é aveia, entendeu? Então, pode ser em flocos ou flocos finos. Você pode fazer uma panqueca utilizando um ovo. Sempre associar uma proteína e uma gordura é legal. Por quê? Porque você faz com que esse índice glicêmico, esse açúcar, seja mais lentamente ainda liberado. Você dificulta esse processo. E isso é bom, porque te traz saciedade, faz com que você se sinta mais satisfeito. Você não vai ter tanta fome. Às vezes você vai conseguir até ir direto para um almoço, não vai precisar fazer um lanche no meio da manhã. Não tem problema. Você está no processo de restrição, entendeu? No almoço, eu gosto muito de utilizar tanto arroz como feijão em quantidades moderadas. De preferência,
o integral. Mas quando a pessoa não tolera o arroz integral, porque tem algumas pessoas que realmente não gostam, ou a família, aquela dificuldade toda, a gente tem que acrescentar bastante legumes, fibras nessa refeição, para que essa refeição segure esse arroz branco, entendeu? Não dá para comer um pratão de arroz branco e comer um pedaço de carne e pronto. Não, você tem que colocar verdura, você tem que colocar legumes, de preferência os crus também, para que você tenha bastante fibra, para que essa fibra ajude a segurar esse açúcar desse carboidrato, desse arroz branco, digamos assim, tá? Mas também as quantidades devem ser moderadas, né? Devem ser quantidades moderadas. Também não misturar nessa refeição. Se você vai comer o arroz, aí você não vai comer uma batata, entendeu? Você não vai colocar uma farofa, você não vai colocar uma massa. Tem gente que às vezes eu vejo arroz, farofa, macarrão. Tem gente que gosta de misturar tudo. Mas aí você tá aumentando essa quantidade, entendeu? Aí, no lanche da tarde, vai depender muito também, tipo assim, qual horário que a pessoa faz exercício, qual horário que ela não faz exercício. A Ju, no exemplo que a gente deu ontem, ela fazia exercício à noite, mas no final da tarde, né? Tipo, sei lá, no meio da tarde, alguma coisa assim. Então, a gente tinha uma opção de carboidrato para ela também, mais tarde, dos complexos, para ela consumir. Então, a gente até pode colocar, de repente, um pouco alguma coisa no meio da tarde, talvez um hummus, entendeu? Que é uma pastinha que você faz com grão de bico, que tem um carboidrato legal. Já no jantar, normalmente eu já começo a dar uma seguradinha, entendeu? A gente pode consumir os carboidratos, mas dos legumes. Então, de repente, você pode tomar uma sopa de abóbora, mas sempre com uma fonte de proteína. Você vai ter um carboidrato, mas não aquele que é o que vai rapidinho, entendeu? E aí você vai equilibrando, gente. O ideal é a gente fazer boas escolhas. O carboidrato, ele é amigo da dieta. Muitas vezes, se a gente faz uma dieta, como a gente já falou sobre as dietas restritivas aqui, com muita restrição, por muito tempo, o corpo entra naquele modo econômico, né, Ju? E acaba, tipo, o metabolismo basal vai baixando, você gasta menos. Então, o corpo precisa ter uma quantidade mais ajustada para poder conseguir trabalhar na sua potência e realmente te ajudar nesse processo de emagrecimento, que é complexo, né? Queimar gordura é algo complexo, né? Exatamente. E manda, pode abrir as perguntas, tem um monte. Pode sim, gente. Pode. Eu Aí, queria aqui pela ordem. vou fazer uma pergunta aí pro pessoal. Vocês acham o quê? Quem é o verdadeiro vilão? É o Boa, Amanda. carboidrato Antes de eu abrir a pergunta, ou são faz as essa nossas escolhas? Ou são as nossas escolhas? coloca aí, gente, nos comentários. O que vocês acham que é o vilão? É o A escolha ou o carboidrato? ou as nossas escolhas? Ou às vezes a gente não conhece, não sabe direito, né? É. Aí, tem pergunta pra caramba. Ó, você já falou um pouquinho disso, manda, acho que vale aqui, ó. Resistência à insulina, o que posso comer? Ah, ô Ju, você vai lendo para mim, porque para mim não aparece, tá? A pergunta. Tá. Resistência à insulina, o que posso comer? E, Então, gente, a resistência à insulina é esse processo que eu falei mais ou menos para vocês. Quando a pessoa, às vezes, normalmente está um pouco sobrepeso, quando dá uma resistência à insulina, tem um consumo desordenado de carboidratos, então a pessoa come uma quantidade maior de carboidrato que o organismo dela consegue aproveitar. Come carboidrato simples que fica subindo toda hora, aquela pico de insulina, e aí chega uma hora que pico de glicose, uma hora que a insulina a célula não quer saber mais, começa a resistir. Então, essas pessoas, não que elas não possam comer carboidrato, elas vão ter que pensar no índice glicêmico da alimentação delas. Então, existem vários carboidratos que eles têm uma quantidade maior de fibras, que são os mais complexos, frutas também, que têm um baixo índice glicêmico, ou seja, eles liberam pouco açúcar quando são metabolizados. Diminui a liberação da glicose. Então, tem que consumir esse tipo de carboidrato distribuído ao longo do dia, associado com outros alimentos. Gorduras boas proteínas, e aí vai dar tudo certo. Vai conseguir perder peso, vai conseguir controlar esse processo que 90% dos casos é reversível da resistência à insulina, tá?
Ótimo, vamos para a segunda pergunta aqui. Abóbora ou jerimum e jaca, tem carboidrato? Então, tem a abóbora, tem carboidrato, né? Mas não é somente isso, ela também tem fibras, tá? E é um legume super legal, faz parte dos complexos, então eu gosto bastante de utilizar. Mas não é porque é complexo que a gente pode comer, gente, à vontade. Tudo a gente tem que comer com moderação na vida, tá? O gerimum, que é a macaxeira ou a aipim, né? Que tem vários nomes. Também é considerado um carboidrato complexo, também é um carboidrato bom, que pode ser utilizado no café da manhã, para quem gosta de cozido, ou até nas principais refeições, acompanhado da carne, legumes e salada. Só que aí ele substitui o arroz, tá? Então ele tem uma função e é muito bom. Até pode ser utilizado de pré-treino. Às vezes, se você vai ter um treino de musculação, você ficou um intervalo muito longo sem comer, também é uma boa estratégia, tá? Boa, Amanda. E a jaca também, né? A jaca é uma fruta, então ela tem um pouco de fibra e ela também tem carboidrato na forma de frutose, que vai ser quebrado e depois vai virar glicose no nosso organismo e a gente tem que consumir com moderação. Pode consumir, mas nada absurdo, né? Porque é uma fruta enorme e tal. Então a gente tem que tomar um cuidadinho, né? Vamos lá. Quero saber a importância do carboidrato na dieta. Acho que. Ai, gente, é mais ou menos isso, porque ele é fonte de energia, ele dá energia para as nossas células, né? Assim, é importante para o funcionamento cerebral também, traz energia, também tem papel no sistema imunológico. Então, é importante o consumo de carboidrato, né? Na nossa vida. Só que a gente tem que fazer as boas escolhas, não dá para ficar consumindo a pizza, que nem teve uma pessoa que falou, come lança de pizza, de não sei o quê. É esse tipo de coisa que acaba com a vida do carboidrato e ele vira um vilão. Então, a Made in Brasil World tá falando que jerimum é abóbora no Nordeste, viu, Amanda? Sabia, achei que o gerimum era a mandioca. Então a mesma, né? Tem carboidrato, mas é o carboidrato complexo mesmo. Que legal. Essa aqui é boa, hein? Tapioca é carboidrato? Essa é boa porque eu tenho certeza que Aí muita todo gente mundo tem essa tem dúvida. dúvida, né, gente? Porque a tapioca ganhou uma fama incrível, né? Porque a tapioca, ela não tem glúten. Então, assim, o glúten, ele vem da onde? Ele vem das farinhas de trigo, né? E a tapioca, ela vem da mandioca, né? Então, a gente acaba tendo essa diferença, tá? Mas ela tem carboidrato, sim. Eu, assim, até me preocupo bastante com a tapioca. Por quê? Porque com essa fama que ela tomou, a tapioca não tem glúten, pode comer. As pessoas comem muita tapioca. Ai, tô com fome, come uma tapioca, come uma tapioca, come uma tapioca. Só que a tapioca, gente, ela é pobríssima de fibras, ela não tem fibras, ela tem carboidratos, né? Que tudo bem, é legal, mas assim, se você comer toda hora uma tapioca e sem algum acompanhamento que vai fazer com que ela tenha mais nutrientes ali para não liberar o açúcar rápido, ela pode dar pico de insulina, tá? Porque ela vai liberar bastante glicose. Então, ela tem que ser feita. Eu gosto da tapioca na forma da crepioca, tá? Porque você coloca o ovo, ou você também vai consumir a tapioca com uma quantidade moderada de farinha, com frango desfiado, com atum, com uma proteína de alto valor biológico, tá? Então, ela pode ser inserida, mas ela também não deve ficar substituindo refeição o tempo todo, entendeu? É uma coisa assim, come um dia no café da manhã, uma crepioca, ou faz ela com ovo e come mais algumas coisas. Pode colocar uma chia na massa da tapioca também, que é bom. Então, a gente tem que pensar que a fibra é importante e o brasileiro come muito pouca fibra. A gente deve comer de 20 a 50 gramas por dia. Tem gente que não chega a 5 gramas por dia. Então, é muito importante aumentar esse consumo. Então, cuidado, a tapioca é carboidrato, ela é um alimento sem glúten, ela pode ser interessante, mas cuidado das formas que você vai consumir, preparar e qual tipo de recheio que você vai colocar. Ótimo. Inclusive, a crepioca é o único jeito que eu acerto a tapioca, né? Porque a tapioca eu não consigo ficar seca, não sei.
É, Mas a crepioca, eu adoro crepioca. adoro também. Crepioca, gente, pra quem não sabe, é só adicionar ovo na tapioca, né, Amanda? É, uma, duas colherzinhas de tapioca, uma unidade de ovo, você mexe bem, pode colocar uma chia, farelo, pirão, se você quiser. Faz ali como se fosse uma panquequinha, e aí você pode rechear, enfim, é uma delícia, né? Ó, vamos lá. No almoço, posso tirar o arroz e comer só frango e salada? Então, existem várias estratégias, né? Essa estratégia de repente, você não comer nas principais refeições pode deixar você com muita fome, né? Porque você vai ficar com uma super restrição de carboidrato. Se você tiver numa cetogênica, que é num outro momento, como eu já falei em outras lives, de repente nem todo mundo estava na live. A cetogênica eu não uso como primeira estratégia. Normalmente o paciente já tem um processo, já está evoluído no processo alimentar. E aí você depois pode entrar com uma estratégia de poucos dias da cetogênica, aí você vai ficar realmente com menos carboidrato, mas você já está mais preparado. Não é uma coisa assim, então tá. Agora você está começando um processo, e aí você vai tirar a chance de você ter uma compulsão no meio da tarde, tipo aquela larica que você quer comer um doce, você chega em casa comendo um prato. Por quê? Porque você tá com muito pouco carboidrato, tá com pouca energia, seu organismo tá, ó, pedindo. Aí a pessoa fala assim, mas poxa, eu tô sobrepeso, eu tenho energia para queimar, mas não é bem assim, entendeu? Você tem que dar o combustível também para o seu organismo poder trabalhar e te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, eu particularmente não uso muito sem nada de carboidrato no almoço. Eu gosto sempre de colocar um pouco sim. Perfeito. Deixa eu só falar, fazer uma. Não, depois no final eu faço essa pergunta. Tá. Vamos lá. Acho que aqui é um bom café da manhã, tipo uma sugestão, Amanda, de um bom café da manhã. Então, um bom café da manhã, gente, é assim, para quem tá querendo emagrecer, procurem frutas de baixo índice glicêmico, mas consumam as frutas. Então, você tem kiwi, você tem morango, você tem pitaia, ou você pode comer uma banana prata, né? A nanica tem mais carboidrato. De preferência, colocar uma linhaça, uma farinha de chia em cima dessa fruta, como uma boa fonte de proteína. Ovo, que a gente acha mais fácil, né, gente? Porque é mais difícil comer frango desfiado, atum no café da manhã. Eu particularmente não gosto. Quando eu não quero comer o ovo, você gosta, Ju? Atum. Frango não, mas atum. Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. Então, assim, o ovo eu acho que é mais fácil. Quando eu tomei enjoadinha do ovo, eu vou pro whey protein. E aí eu até tomo um whey de manhã, entendeu? Como substituto dessa proteína numa estratégia. Então, você pode fazer um ovo, mas o ovo tem aquele cheirinho, faz com cebolinha, com alho poró, que ele já dá uma diferença, né? E você pode fazer, colocar a própria aveia também nas frutas, tal. Então você tem carboidrato, você tem fruta, você tem fibra, né? Tem o carboidrato da fruta, a fibra da aveia, a fibra da chia e a proteína. Então, gente, tá completo. Aí, o que que eu vou tomar? Ah, toma um cafezinho, né? De preferência o coado, que não tem uma quantidade enorme de cafeína, sem açúcar. Vamos aprender a consumir menos açúcar na vida, né? Ou um chá, ou faz um suco, né? Detox, enfim. Tem várias estratégias aí que dá para fazer, gente. E dá para comer bem, tá? É verdade. Espera aí. Deixa eu... E essa tem outra. Tenho que tirar o arroz por completo se quer emagrecer? A Amanda já falou bastante disso, né, Amanda? Não, Que não é bem não assim, né? Não necessariamente, tá, gente? Não precisa tirar o arroz completo. Você vai diminuir as quantidades, não vai ficar misturando carboidratos na mesma refeição, ou se for pequenas quantidades, sabe? Aí come uma batata cozida e uma colher do arroz, enfim, divide a sua porção de carboidrato, tudo bem? Mas não vai ficar acrescentando. De preferência, o integral. Por quê? Porque ele tem fibra.
A fibra é importante para a nossa vida. Ela ajuda a segurar esse açúcar e não deixar esse açúcar subir demais. Ah, mas eu não tolero de jeito nenhum. Então, coloca a coisa aí. Vai comer espinafre, vai comer rúcula, vai comer couve refogada, vai acrescentar mais coisa aí para você compensar, entendeu? Essa fibra e ter uma quantidade boa aí no seu prato, tá? Para poder equilibrar aí. Não adianta a gente falar, ah, eu não gosto, então eu vou comer só o arroz. Aí você também não está colaborando, aumentando o consumo de fibra na sua dieta, tá? E também não adianta, né, tirar o arroz e se matar na tapioca, né? Eu conheço gente que faz isso, viu, Amanda? Pois é. Ah, não tô mais comendo arroz, mas come 3 tapioca por dia. Então, gente, você está trocando 6 por meia dúzia. Não adianta. E outra, beber água, tá? Porque a fibra pede, viu? Uma aguinha. Essa aqui é boa, que eu me identifico, mas eu maneiro, tá, gente? Ó, meu único problema é que eu me alimento bem, mas amo uma cerveja. Minha barriga tá inchada, me ajuda. Gente, me identifico, tá? Mas eu aprendi a tomar cerveja. Não tomo mais 6 latinhas. Eu tomo 3 e alterno com água e só de sábado. É importante, a cerveja tem 2 detalhes aí. Ela tem glúten, né? Mas o glúten é proibido, tal. Depende. Tem pessoas que elas não são celíacas, que celíaca é alergia, aquela pessoa que é alérgica mesmo. Mas tem muita gente que é intolerante. Então, quando você come coisas com glúten, você sente aquele estufamento, a sua digestão fica mais lenta, você tem mais gases, formação de gases, arroto, essas coisas, entendeu? Então, muitas vezes, se você está tendo esses sinais, pode ser que você não está tendo uma digestão boa do glúten. Então, aí é um ponto que essa cerveja não está fazendo bem para você. Tem que ver a frequência que você toma, quantas vezes na semana, que a gente falou, às vezes no final de semana você tomar uma cervejinha, beleza. Mas se você tomar mais do que uma e começar a sentir esse efeito, você vai ter que diminuir, porque ela tem glúten e isso deve estar fermentando aí para você. Mas pode ser que o seu trato gastrointestinal, tipo a sua digestão, seu intestino, tudo isso esteja um pouco comprometido, né? A gente tem que ver como que está a qualidade da sua digestão, porque se a gente não faz uma boa digestão, aumenta toda essa questão de estufamentos, né? Então é importante dar uma verificada nisso. E a quantidade, E né? Porque o meu problema era esse. quantidade. Ah, mas eu já falei, tá, Amanda? De verdade, gente. Eu tomava 6 latinhas, brincando. Quem gosta de cerveja sabe que tranquilamente isso vai. Mas agora eu alterno com água, né? Se tiver que comer alguma coisa junto com proteína, eu me limito ao máximo, vai 3 latinhas no máximo, não passa disso, e é só de sábado. Ô, Ju, eu tô vendo que tem umas perguntas na live também, viu? Teve uma aqui da Jurema, que ela falou, e aquelas pessoas que comem muito carboidrato e não engordam. Essas pessoas existem e essas pessoas dão vontade de matar. É verdade, gente. São pessoas que elas têm um super metabolismo, entendeu? Existem pessoas que têm um metabolismo super acelerado por diversos fatores genéticos, muitas vezes. Ou, às vezes, essa pessoa pode ter até algum problema hormonal. Ela pode ter alguma disfunção na tireoide, uma hiperfunção da tireoide. E o metabolismo dela é extremamente acelerado, que não é nenhuma coisa tão saudável. Ou a pessoa realmente é aquela que queima dormindo rapidamente. E aí, gente, a gente não tem o que fazer. Vamos pegar a genética dessas pessoas, vamos dar uma estudadinha. Meu marido é assim, porque eu engordei 11 quilos quando eu casei com ele. Posso substituir o arroz pela batata doce? Daqui da live também, por exemplo. Aí o arroz você pode estar usando, para usar os complexos, você pode usar batata doce, você pode usar a mandioca, você pode usar também uma abóbora cabotiã, entendeu? Fazer um revezamento com esse tipo de alimento, né? Para você. E até é interessante, gente, é importante a gente fazer um revezamento, porque assim, o nosso organismo, é ruim a gente ser refém. Às vezes eu falo isso. Você é refém de um alimento, tipo, eu sempre como pão com manteiga e leite no café da manhã. O que você está dando pro seu corpo? Pão com manteiga e leite no café da manhã. Só. Você não está dando outros nutrientes, entendeu?
Então, é legal você mudar sempre que você puder. Então, um dia você come um arroz com uns legumes, outro dia você faz uma abóbora assada, outro dia você faz uma mandioca cozida, que é uma delícia, eu amo mandioca cozida. Pode fazer uma quinua, uma saladona de quinua, que também tem um carboidrato ali. Então, dá pra gente rodiziar, fazer uma dieta mais variada, né? E fornecer principalmente nutrientes variados para o nosso corpo. Ó, tá perguntando se feijão é um alimento que sustenta e não engorda. Então, o feijão, ele tem, o arroz com feijão é uma combinação bem boa, que eles formam aminoácidos bem interessantes. Em quantidades moderadas, ele pode ser consumido. Eu sou a favor do feijão também, principalmente na hora do almoço. Algumas pessoas têm uma reação de estufamento com feijão, né? Mas o feijão, naturalmente, ele tem compostos ali que fermentam. Então, quando você sente isso, como feijão, e sinto minha barriga inchada, distendida, precisa deixar o feijão de molho 12 horas, às vezes até 24 horas, com uma